Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje, tá? Hoje a gente vai ver, pessoal, um pouquinho mais sobre a questão da química 1, viu? Bom, é importante que além de determinar nomenclatura, fórmula estrutural ou molecular, a gente conheça para que é que servem os nossos compostos químicos, por que a gente está trabalhando tanto para unir, para montar, para fazer isso. Onde é que esses compostos estão no nosso dia a dia? Para que eu vou usar isso? Então, a aulinha de hoje, pessoal, é só para a gente ver em quais lugares no nosso cotidiano a gente pode estar vendo ou utilizando um desses compostos, que no caso aqui é o hidrocarboneto, e a gente não tá sabendo, tá bom? Bom, vamos começar aí com as classes de hidrocarbonetos, tá? Os alcanos, pessoal, eles são obtidos principalmente por meio de fontes não renováveis, tá? Isso aqui tá descrito, depois eu mando para vocês, como o petróleo e o xisto, bituminasa. A extração, as características e a composição e a aplicação do petróleo serão abordadas em outras partes. Então, assim, é importante saber que, claro, ele está ligado à questão do combustível. Mas, pessoal, é uma forma que tem na natureza, ou tem na forma lá, e a gente acaba usando e tendo próximo e não sabemos. Inicialmente, ele fala sobre o gás natural, que o gás natural é uma mistura de hidrocarboneto simples. Então, no processo de formação da nomenclatura ou cadeia de gás natural, ela se enquadra aí num processo simples, numa junção de hidrocarbonetos saturados, que são os alcanos, e uma possível nomenclatura bem fácil, sendo que a gente utiliza o gás natural para muita coisa. E também temos o metano, ele é um gás que é incolor e indolor, são características dele. Incolor porque ele não possui uma cor, tá? Ele está presente na natureza, a gente às vezes tem contato com ele, porque o nosso corpo acaba expelindo pequenas quantidades de gás metano. E outra coisa, ele fala aqui que ele é indolor. Em alguns aspectos, sim, ele não tem cheiro. Só que quando ele se mistura com outros compostos, ele acaba aí adquirindo um cheiro aí que você vai conseguir diferenciar. E aí temos aí a utilização desse gás natural aí, que ele é comprimido e guardado em materiais que possam suportar, porque ele temos aí inflamável, ele é inflamável. Todos os compostos de petróleo, origem, tudo eles são inflamáveis. Então, é essencial prestar atenção. E a gente tem aí a utilização, como ele falou, do petróleo, que vai ser transformado em outras fontes de combustíveis, como gasolina e dentre outros compostos aí que está presente no nosso dia a dia. Pessoal, temos o alceno, galera. O alceno são hidrocarbonetos de cadeias abertas que apresentam uma dupla ligação entre carbonos da cadeia. Ele já começa a mexer com a insaturação dos compostos. O mais simples entre os alcenos é o eteno e o etileno. Por quê? A gente encontra esses dois em processos, galera, de determinação ou para amadurecimento de algumas frutas. Então, ó, aí até fala na listinha que eu montei para vocês. Por exemplo, por que eu deixo a banana enrolada numa sacola? Ou porque eu coloco um saco para a banana amadurecer mais rápido? Porque ali aumenta a produção de gás, que ele é responsável pelo amadurecimento de frutas, no caso da banana, e aí ele acaba liberando esse gás e aí ela começa a amadurecer, tá? Mas também temos alcenos encontrados em anestésicos, utilizados em cirurgias, tá, galera? Então é importante vocês saberem. Se a gente não tivesse esse composto, a gente ia ter que recorrer a outras fontes que existem, mas essa é uma das fontes aí de anestésico. Temos brinquedos, copos plásticos, dentre outros materiais, tá? Polietileno, que a gente vai estar estudando aí, os polímeros criados pela química orgânica, e um deles está dentro dos processos de alcenos.
Então aí, ó, você observa que mesmo sem a gente saber, a gente tinha uma, como eu posso falar pra vocês, já tinha uma utilização em casa mesmo, em alguns materiais que a gente nem pensava em ter. Pessoal, já os alcinos também eles se enquadram no grupo dos compostos insaturados. Eles são hidrocarbonetos com tripla ligação entre carbonos de cadeia. O alcino é mais simples e mais importante. O mais importante deles é o etino. Ele é chamado de acetileno. Ele é produzido facilmente por meio do contato de carbureto ou carbeto de cálcio com água. Então, esse composto aí, ele é muito importante. Eu quero até que vocês pesquisem mais sobre ele, tá? Para mais informações, significado, essa relação que eles colocam do carbureto com o acetileno na sua formação, por que que ele é produzido. A gente sabe que tem as formas sintéticas de compostos orgânicos que podem ser produzidos, se a gente já viu lá no início do capítulo. E assim, vocês dá uma olhada, uma curiosidade sobre a relação entre os dois, por que que um precisa do outro. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, tá? Então eu vou deixar esse ponto aí como atividade para vocês estarem aí buscando, tá bom? Pessoal, temos os aromáticos ou anéis de benzeno, ele é originado de um composto aromático específico que é o tolueno, e devido ao seu forte odor, posteriormente descobriu-se que esses compostos tinham um anel benzênico, que é aquele que foi a primeira estrutura orgânica determinada por Kekulé, desenhada, né? A primeira determinada foi a ureia. E assim, em sua estrutura, o qual passou a ser considerado a estrutura fundamental da família dos hidrocarbonetos aromatizados. Olha aí, pessoal. Então, assim, os aromáticos, nesse caso, ele tem um odor mais forte que os outros compostos. Então, aí ele coloca o uso de benzeno. É inflamável? É, sim. Então, quando eles vão fazer misturas de alguns compostos para a produção de perfume, ou alguns inseticidas também utiliza, e também no naftaleno. O que é a naftalina, galera? Naftalina é aquela bolinha branca que a sua mãe, a sua avó ou você coloca nas roupas para afastar baratas ou traças. Por que ele afasta? Ele libera, pessoal, ele tem até a questão lá da questão de passagem do estado físico, tá? Que é uma questão da sublimação, né? Que ele passa do sólido para o vapor sem passar pelo estado líquido. Então, a naftalina, ela libera esse ar que afasta esses insetos, organismos, e eles vão ficar longe de roupas, para não rasgar ou fazer outros detalhes. E ela é um dos compostos aromáticos. Olha aí, você já viu, ouviu e até usou e não sabia que ele era um composto orgânico. É muito importante você dar uma pesquisada para conhecer, viu? Pronto, pessoal. Então, assim, é só um pouco do que a química orgânica pode nos oferecer dentro de casa. Temos aí estudando os grupos dos alcoóis, que a gente vai chegar lá nas funções orgânicas, que ela produz combustível também. Tem a questão da produção do álcool etílico ou de outros componentes de álcool, que hoje a gente até utiliza o álcool 70 para fazer higienização contra o vírus ou contra outros detalhes. Então, assim, é uma descoberta muito grande e é um dos compostos mais usados na medicina e na indústria alimentícia. Então, assim, pesquisem, vejam a importância de vocês conhecerem esses compostos. Não só estudar e saber montar o nome deles ou saber montar a estrutura, você tem que saber para que essas estruturas servem, viu? Rótulo de compostos, de remédios, você olhando, você vai reconhecer se possui ou não um composto orgânico ali, tá? E qual é deles? Se é hidrocarboneto, se é álcool, fenol, e aí vai os outros grupos funcionais. E assim, galera, eu lancei esse desafio para vocês e eu queria que vocês aproveitassem para fazer, porque é bem interessante. Vocês vão fazer com o que tem em casa, não precisa sair, é só com o que tem em casa. Vocês vão fazer um pequeno vídeo, tá bom?
vocês vão recolher na casa o que vocês têm que possa estar aí sendo usado ou pode estar sendo transformado por um desses hidrocarbonetos que a gente citou, tá? Então, vocês vão juntar esses materiais, vai gravar um pequeno vídeo e vai dizer para que cada um serve e qual é a classe que cada um se enquadra, se ele é um alcano, um alceno, um alcino ou os aromáticos, tá bom? Também pode utilizar o ciclo, que eles são de cadeias fechadas. E aí eu vou receber esse material e a gente vai discutir aí em outro momento. Qualquer dúvida vocês podem estar colocando aqui no final do vídeo, tá? Ou estar me procurando nas redes de comunicação, Google Sala de Aula ou no WhatsApp. E também, galera, vocês dá uma olhadinha, dá uma pesquisada também. Tem os vídeos lá na plataforma SAIS, tem muitas informações. Verifique revista ou algo do tipo que utilizou os hidrocarbonetos como composto para ajudar aí em tudo. Medicina, na vida no dia a dia, ou qualquer área que você conseguir denotar. E eu aguardo vocês. Então, até a nossa próxima aulinha, viu? E estudem, galera. Até mais.